Como você ouviu no bloco anterior, o clima continua quente, né, entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Joinville. Está aí uma guerra de versões, né, e nada melhor do que esclarecer o que aconteceu diretamente com as fontes. O presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Diego Machado, está em Brasília numa agenda já desde os últimos dias, mas acompanhando, né, toda essa discussão, toda a situação envolvendo o Legislativo e o Executivo. Presidente, bom dia, obrigado por estar com a gente de forma remota. Bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Bom dia, Marquinhos, bom dia ao Fernandinho, toda a grande audiência da Jovem Pan. É um prazer estar falando com vocês novamente. Presidente, o prefeito ontem não economizou críticas, né? Chamou a imprensa e foi muito duro, né, em relação às declarações sobre o que aconteceu no Legislativo. E até o prefeito Adriano estava dizendo o seguinte, que foi uma tentativa de golpe, de afastar o prefeito e tudo mais. Como é que o senhor vê toda essa movimentação? Foi realmente uma tentativa de afastar o prefeito do cargo ou apenas um rito aí na Câmara de Vereadores, hein? Olha, Marquinhos, como você mesmo falou, nós estamos em Brasília, né? Eu estou numa agenda bem extensa aqui, ministérios. Ontem nós visitamos aí 3 ministérios, uma série de agendas aí seguidas com vários deputados, principalmente do nosso estado, obviamente, né, em busca de recursos, onde nós trouxemos aí vários projetos executivos que estão prontos aí para serem executados em busca de verbas. Então a gente ainda está entendendo o que está acontecendo em Joinville, né? Eu não assisti ainda, gostaria, primeiro, antes de formar uma opinião, gostaria de assistir totalmente aí a sessão da última terça-feira, a sessão de ontem também, que foi bem acalorada. Então as informações que nós temos são preliminares. Então, chegando em Joinville, hoje à tarde estaremos já em Joinville, a gente vai entender exatamente o que aconteceu. Agora, dentro das informações que nós temos, principalmente dentro do que a nossa assessoria tem nos passado, o que aconteceu foi um rito que já aconteceu outras vezes aí dentro do Legislativo, onde uma denúncia, né, onde um pedido de investigação ao Executivo chega, segue o rito que é previsto aí no regimento da casa, inclusive embasado em legislações estaduais e federais, e segue o rito de plenário, de leitura, e aí o plenário decide, né, se abre uma investigação ou não contra o prefeito. Então, dentro do que nós apuramos, tudo aconteceu dentro do que é previsto dentro da legislação. Mas que nem eu falei para você, conversei com o prefeito Adriano já na terça-feira à noite, assim que a gente tomou conhecimento. Eu tomei conhecimento aqui em Brasília do que estava acontecendo quando a denúncia já estava em leitura no plenário, então a gente também foi pego de surpresa, tanto não foram... talvez não só a comunidade joinvilense, quanto o prefeito, nós aqui também, estamos aqui em Brasília, também fomos pegos de surpresa, mas que nem eu falei, pegos de surpresa no sentido de não ter o conhecimento prévio aí da denúncia, até porque a denúncia chegou na tarde de terça-feira e devido a todos os compromissos que nós tínhamos aqui, nós não conseguimos aí tomar o conhecimento antes, mas a Câmara de Vereadores estava sob a presidência interina do vereador Érico, recebeu, né, houve o filtro que é necessário, houve ali o crivo da Procuradoria da Casa e seguiu para plenário, como é previsto em legislação. Né? Nós estávamos naquele momento, até por curiosidade, no momento que nós tomamos o conhecimento, nós estávamos em uma reunião com a frente parlamentar, com a bancada catarinense dos deputados e senadores, onde estava sendo discutido aí o posicionamento da bancada em relação à reforma tributária que está em tramitação aqui em Brasília, com a presença do governador Jorginho, e foi nesse período que a gente tomou conhecimento. Isso já era passado das 18 horas de terça-feira. Então, por isso que eu digo a vocês que antes de formar qualquer tipo de opinião em relação ao assunto, né, ou se houve exagero de alguma das partes, nós vamos querer, obviamente, tomar conhecimento de todos os detalhes, inclusive assistindo às sessões de terça e de ontem. Presidente, eu queria até instigar um pouquinho mais o senhor justamente nesse ponto que o senhor comentou, né? Como que do nada uma votação pedindo o afastamento do chefe do Executivo surge da noite para o dia na Câmara Municipal? Pelo menos essa, né, conversando com uma porção de gente aí pelas ruas da cidade, essa foi a impressão que a população teve. Qual é a análise do senhor sobre isso? Olha, Marquinhos, volto a repetir, né, a análise que a gente faz prévia dentro da questão da legalidade
é de que não houve nenhum tipo de erro por parte do Legislativo no que diz respeito à legalidade. Então, assim, se a comunidade joinvilense, se o prefeito, se a imprensa foi pega de surpresa, nós aqui em Brasília também. A questão da surpresa existiu, a questão de ter acontecido isso de uma forma que aconteceu de uma forma rápida, aconteceu. Agora, falar que houve ilegalidade ou que aconteceu algum tipo de atropelo, nós não entendemos desta maneira. O que nós entendemos é de que sim, ou foi feito, houve uma surpresa, mas que essa surpresa ela aconteceu dentro da legalidade que é prevista no regimento interno. Isso, inclusive, ontem, pelo que a gente apurou, junto com a nossa Procuradoria da Casa, houve o rito normal e o rito legal que se prevê. O fato realmente que causa surpresa a todos e também ao presidente, que no caso eu, estou em Brasília, é o fato da denúncia ter sido apresentada pouco tempo antes da sessão plenária. E como o regimento prevê, como a legislação prevê, a partir do momento que é recebida a denúncia e que ela tem o ok da Procuradoria, segue para a leitura do plenário e segue para a deliberação de plenário, como já aconteceu inúmeras vezes. Talvez o que chama a atenção inúmeras vezes, não em relação só ao prefeito Adriano, nós já presenciamos aí vários pedidos de impeachment contra vários prefeitos, inclusive no último ano aí do presidente Maurício, do presidente Maurício da Câmara, houve um pedido, inclusive muito semelhante, um pedido aí de abertura de investigação contra o presidente da Casa e contra o prefeito, onde nós negamos. Talvez o que chamou muito a atenção e o que acabou inflamando muito essa situação foi justamente a questão do placar, um placar apertado de 7-7, onde o presidente acabou decidindo a votação. Então, assim, talvez isso foi o que inflamou e o que deu um grande destaque a essa votação. Agora, uma votação muito semelhante, um rito que segue a legislação e algo que já aconteceu várias outras vezes na Câmara. Repito, eu acho que o que chama atenção foi justamente o fato do placar, de ter sido um 7-7, onde o presidente teve que decidir essa votação. Presidente, se o senhor estivesse na cidade presidindo essa sessão, qual seria o voto do senhor, hein? Marquinhos, eu não sei te responder essa pergunta pelo fato do que eu já te respondi a vocês no início da entrevista. A gente não tomou ainda o pleno conhecimento do que é a denúncia, o que a gente tentou entender, até para não prejudicar as nossas agendas aqui em Brasília, é se o rito legal aconteceu. O que é o rito legal? Receber a denúncia, avaliar se quem fez a denúncia tinha condições de fazer a denúncia e se os elementos apresentados tinham o mínimo de critérios legais, jurídicos. E o que nós apuramos junto à nossa Procuradoria, sim. Agora, não entramos na questão do mérito, não cheguei a avaliar pessoalmente a questão do mérito da denúncia. Então, eu repito que é algo que a gente precisaria fazer com mais calma. Hoje à tarde estarei em Joinville, chego em Joinville na tarde de hoje, e aí a gente vai se debruçar em relação a esse assunto. Repito, tenho uma conversa muito próxima, uma conversa amigável com o prefeito Adriano, conversei com o prefeito, liguei para o prefeito já na noite de terça-feira e dentro da argumentação que o prefeito utilizou para nós naquele momento, que não há qualquer tipo de ilegalidade desse processo, dentro do que o prefeito falou. Agora a gente precisa também entender dos mínimos detalhes em relação a essa denúncia. O que a gente imagina que devem chegar outras aí, porque conforme vai chegando aí o processo eleitoral, os ânimos vão se inflamando e a gente acredita que outras denúncias devem chegar à casa nos próximos meses, repito, como já aconteceu inúmeras vezes com outros governos. Presidente, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, o prefeito ontem falou na questão da politicagem ao citar o comportamento da Câmara, Nesse caso, na opinião do senhor, teve politicagem ou não? Marquinhos, eu volto a falar para vocês, que não entendo, eu me ative dentro do pouco tempo que eu tive entre uma agenda ou outra aqui em Brasília para entender os fatos, para entender o que estava acontecendo, a gente se apegou na questão da legalidade do rito.
né, em relação a isso, não entrando no mérito da discussão, mas entrando apenas na questão da formalidade, a formalidade ela foi cumprida, né? E isso não é o vereador Diego, presidente da casa, que está falando, isso é a nossa Procuradoria da Casa, os nossos técnicos que estão lá justamente para fazer esse crivo e para fazer essa avaliação. Então, dentro do que diz respeito à formalidade, a questão formal, não houve nenhum tipo de atropelo ou nenhum tipo de ilegalidade por parte do Legislativo. Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, vereador Diego Machado. Vereador, obrigado pela conversa com o ouvinte da Jovem Pan Joinville. Bom retorno de trabalho o senhor aí para Joinville e vamos lá, continuar falando sobre os assuntos aqui da nossa cidade. Valeu, Marquinhos, Fernandinho, toda a grande audiência da Jovem Pan continua à disposição dos amigos. Um grande abraço. Obrigado. Valeu. 7h54, faltando 6 para as 8. O Piara Bosque já está conectado conosco para a gente continuar conversando sobre o assunto, porque o clima está bem quente, né, no cenário político, principalmente aqui municipal. A base que o prefeito tinha não existe mais e o MDB, que estava mais neutro, né, começa então a ficar mais dividido no legislativo. O PL já está na trincheira da oposição e o Partido Novo vai ter que entrar, né, mais no jogo da política. Esse é o comentário para o Piara Bosque. O Piara, bom dia para você. Qual é a sua análise sobre tudo isso? E aí, o Partido Novo vai ter que colocar a mão na massa nesse jogo da política? Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Joinville. Estava ouvindo a entrevista do presidente Diego e fiquei com a sensação, se vocês perguntassem o que tinha na geladeira dele, ele ia dizer que tinha tudo dentro da legalidade, tudo dentro do rito. Mas a gente percebe que o prefeito ele vai ter que se reorganizar toda essa base e que a eleição já começou. A eleição em Joinville já começou e a gente percebe que os partidos começam a se encaixar e deram um susto no prefeito, né? A oposição deu um susto. A prefeitura, a base governista, o próprio presidente não estava presente. Agora, o que chama a atenção mesmo é esse ser pego de surpresa com um afastamento, quase um afastamento, de um jeito tão súbito. A gente percebe que há um problema de rito. O presidente Diego, ele em todas as suas respostas, ele falava da questão de que há legalidade, que o rito foi cumprido. E foi, só que a legislação de Joinville em relação a afastamento, ela está obviamente desatualizada. Quando há uma base de governo organizada, esse tipo de afastamento, de pedido, ele é espanado imediatamente. E aí não causa esse tipo de problema que causou. Como a base não estava organizada, o próprio presidente afastado no sentido de não estar na cidade, criou-se essa situação, mas tu vê a falta de lógica que há nisso, porque os vereadores eles têm que analisar uma denúncia. Mal chegou e já tem que decidir se ela vai ser rejeitada ou se vai ser afastado do prefeito, a gravidade disso. Essa legislação é muito semelhante às legislações de impeachment que existia aqui no estado. Também seria, o texto previa que assim que chegasse, o governador seria afastado. E isso o judiciário já disciplinou, criou novas etapas dentro desse processo, porque não é possível que ou você tenha que jogar a denúncia fora ou tenha que afastar o prefeito, uma razoabilidade nisso. Então, isso quando a base está bem organizada, a gente não fica nem sabendo dos pedidos, e aí, isso aconteceu agora. Então, é bom que Joinville atualize essa legislação, esse rito, porque há um problema de rito, e há um problema maior ainda com a base do prefeito. Ele vai ter que ficar atento, ele vai ter que organizar esses partidos que já estão com ele, que já tendem a ficar com ele a partir do ano que vem, partidos como o PSD, o Progressistas, o Republicanos, para deixar, e o próprio Novo vai ter que ter uma liderança mais coesa, porque isso acontecer, inclusive sob liderança de um presidente do Novo, normalmente faltou um pouquinho de malícia aí. Articulação e malícia são duas coisas que a gente sempre fica esperando para ver se o Novo tem. Bom, aí tô te ouvindo aqui, tô pensando o seguinte, Piara, um fato que nós temos neste momento é um mal-estar entre o executivo e o legislativo, e aí na tua fala a gente entende que quem está perdendo neste momento nessa balança é o próprio Novo. E aí já te pergunto sobre as eleições municipais em Joinville por ano que vem, com toda essa situação envolvendo executivo e legislativo, o PL pode encontrar uma nova janela aí?
Tem sim. O PL é o partido que tem mais condições de ser o grande adversário de Adriano Silva na eleição do ano que vem, né? Seja com o Sargento Lima, deputado estadual, que é o nome natural do partido, pela votação que teve na última eleição, seja por outro nome, o Novo, o PL, numa cidade em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem a popularidade que tem, ele tem uma condição de encorpar uma candidatura. Então, se percebe uma fragilidade que até agora não tinha sido percebida em relação a Adriano Silva, a política pode começar a se movimentar nessa direção. Também tem o MDB, sempre muito tradicional, que tem uma alternativa de criar um outro polo, pode ser com Fernando Krelin, pode ser atraindo uma liderança como Rodrigo Coelho. A gente sabe que tem conversas disso nos bastidores. Mas o que importa é que assim, a vida do Adriano estava muito tranquila e parece que não vai continuar assim, não. O Piara, um grande abraço para você e até amanhã aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Até amanhã, um abraço.